A paz do Senhor. Hoje estamos no Sacrifício Vivo, parte 3. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Náftaali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Náftaali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Vamos orar? Pai nosso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pela tua direção, pelo teu Espírito Santo, porque nós sabemos que não importa como estamos no momento, mas se nós permanecermos firmes diante de ti, se nós focarmos no alvo que o Senhor tem para o nosso chamado, nós vamos nos tornar a sua imagem e semelhança. Trabalhe em nós, nos ajude, desperta, mostra para nós, meu Pai, aonde nós precisamos ser despertados e acordados para vencermos e conseguirmos alcançar tudo aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Ok? Nós lemos nos capítulos anteriores que o reino de Deus, ele não se manifesta, ele não aparece, ele não se torna algo real na tua vida se você age com malícia, se você age com o pecado, se você se mistura com o mundo nas mesmas ideias e nas mesmas ações. E que aqueles que se santificam através da comunhão com Deus e os que se santificam através da comunhão com Deus, a comunhão de Deus, né? Porque existem dois tipos de comunhão.
a comunhão com Deus, né? Então, os que se santificam através da comunhão com Deus e os que se santificam através da comunhão de Deus, né? Isso daí nós vamos estar analisando aqui dentro da ministração. Quando nós fazemos isso, nos santificamos através da comunhão com Deus e nos santificamos através da comunhão de Deus, o reino de Deus nos impele, ele nos faz avançar e viver todas as promessas que Deus tem para a nossa vida. Então vamos analisar primeiro o que significa se santificar através da comunhão com Deus. Se santificar através da comunhão com Deus significa que Deus, ele exige que você esteja servindo a Deus na íntegra, sem reservas. Deus quer sua participação por inteiro. Isso, não pode ter reservas, para que você viva todas as bênçãos nas regiões celestiais que Deus já tem reservado. Talvez você esteja perguntando, como que eu sirvo a Deus por inteiro? Nós somos formados por 3 elementos: o corpo, a alma e o espírito. Né? O corpo, nossa carne, que Deus formou do pó do solo. A alma, que é quando Ele soprou o fôlego de vida em nós e nós passamos a nos tornar uma alma vivente, que é a união do corpo com o sopro de Deus, né? Compreende os nossos sentimentos, assim por diante. E o espírito. O espírito você só tem acesso através de Deus. Tá? Porque o espírito, você só consegue ter acesso a ele quando você começa a ter comunhão com Deus. Caso contrário, você vive apenas no corpo e na alma. Você só vive como uma carne na terra. Servir para Deus no corpo significa que você deve cuidar da sua saúde, a saúde de seu corpo. Agir e usar o seu corpo para edificação do reino de Deus. Edificar o corpo de Cristo. Servir a Deus na alma, que envolve agora o teu corpo e também o sopro de vida que Deus colocou dentro de você para que você se torne uma alma vivente. Então, servir a Deus na alma significa que você deve cuidar de suas motivações, dos seus sentimentos ao servir a Deus. Você precisa aprender e se esforçar para levar cativo as suas motivações terrenas. Porque só assim você vai ser guiado pelos sentimentos de Deus, pelas motivações de Deus. Servir para Deus no Espírito significa o ápice, o nível mais elevado de tua comunhão com Deus. Este nível ele está reservado somente para quem está firmemente decidido em sua relação com Deus. Neste nível, você terá acesso a informações confidenciais do reino de Deus e passa a ter livre acesso ao reino de Deus para fazer a vontade do Pai, através do sacrifício de Jesus e aprendendo diretamente com o Espírito Santo. Você vai ter acesso aos planos de Deus na medida em que você se posicionar nessas 3 áreas: no corpo, na tua alma, que é o fôlego de vida, junto com o teu corpo que forma a alma vivente, e no teu espírito. Amém? A título de exemplo, vamos analisando aqui João Batista. João Batista, ele viveu a sua vida bem posicionada no corpo, na alma e no espírito. E por isso, foi justificado por Deus. Recebeu honra de Deus. Recebeu justificação e honra de Jesus. Recebeu justificação e honra do Espírito Santo. Jesus também. Quando você estuda, lê a palavra de Jesus, você vai ver que em toda a vida de Jesus ele orava e vigiava focado nessas 3 áreas. Logo após ser batizado nas águas por João Batista, o Pai declara que Jesus é seu Filho amado que se compraz em Jesus.
E em seguida, Jesus é levado pelo Espírito, conforme nós lemos, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Leia comigo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A sua vida não vai avançar no reino de Deus enquanto você não se determinar firmemente a derrotar o que te embaraça no reino de Deus. Eu sempre me pergunto por que o diabo não tentou a Jesus antes do jejum. Jesus já estava jejuando 40 dias. 40 dias que ele estava lá jejuando e o diabo não tentou ele. E também me pergunto por que o diabo não tentou a Jesus depois que ele jejuou os 40 dias. Né? Antes do jejum, o diabo não tentou ele. Jesus iniciou o jejum. Durante o processo desse jejum, não tentou ele. Terminou os 40 dias, também não tentou ele. O diabo, ele só se manifesta quando você se abre. Você se abre para deixar de lado a sua natureza terrena. Quando você abre mão da sua natureza terrena e se movimenta em direção ao chamado de Deus em sua vida, aí o diabo se manifesta. Porque o diabo sabe que o diabo, vai perder espaço, vai perder terreno que ele domina na sua vida, que ele domina em áreas que Deus deu para você. E ele sabe que se você se posicionar a favor do reino de Deus, ao lado de Deus, ele vai ser obrigado a entregar para você isso daí que ele roubou. Essas coisas que ele roubou de você está na posse dele. Entendeu? Então, ele vai se manifestar quando você começar a abrir mão da tua natureza terrena e se movimentar em direção ao chamado que Deus tem para a sua vida. Quando você toma essa firme decisão, aí o diabo começa a se preocupar. Ele começa a falar, eu vou perder espaço. Por quê? Porque o diabo sabe que ele, o diabo, quando perde esses espaços, o poder, a autoridade dele vai diminuindo. Entendeu? E você vai conquistando o seu lugar que Deus preparou. No mundo espiritual, é isso mesmo. Porque tudo aquilo que você quer conquistar aqui na terra e tomar posse na terra, primeiro o teu espírito precisa estar alimentado, o teu espírito precisa estar consciente, o teu espírito precisa estar preparado para tomar posse das coisas que Deus tem reservado para você. E Deus é um excelente treinador para isso. Ele nos treina quando nós vamos em busca dele. Então, toda vez que você se posiciona firmemente e não se contamina com as coisas do diabo, Deus olha para você. E ele começa então a trabalhar na tua vida para te ensinar os caminhos dele. Caso você sirva a Deus só meia boca, o diabo nem se incomoda. Ele fala, isso daí não tem problema, pode continuar do jeito que você está aí. Por quê? Porque você não é quente e nem é frio. Você é morno. E o morno não traz nenhum impacto nas coisas espirituais. Porque tudo para ele está bom. Deixa as pessoas viverem do jeito que querem, continuarem praticando o que praticam, servindo aos deuses que servem. Eu vou servir o meu Deus aqui do meu jeito, está tudo bem. Cada um faz o que quer. Por quê? Porque é uma pessoa morna. Ela não se posiciona diante do seu chamado, daquilo que Deus deu para ela, a autoridade que Deus concedeu para ela. E como eu te disse, quem não evangeliza acaba sendo evangelizado pelos outros. E a pior coisa é ser evangelizado por uma mentira, uma coisa que não existe na palavra de Deus, né? Toda vez que você não se posiciona diante de Deus, você acaba recebendo informações do diabo e acaba se posicionando a favor do diabo sem perceber. O diabo ele só começou a tentar a Jesus depois que Jesus teve fome. Você já se perguntou? Que é uma coisa importante, né? Você já levou em conta isso? Por que que o diabo só veio tentar a Jesus quando Jesus teve fome?
Isto é, além de se prontificar no batismo, jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Aí diz o texto lá, então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Quando o diabo se aproxima de Jesus, note que o tenta com palavras de início. Ele começa com palavras. Primeiro, o diabo tentou desconstruir o conhecimento que Jesus tinha da palavra de Deus, o entendimento que Jesus tinha da palavra de Deus, usando textos aleatórios na Bíblia da palavra. Você está entendendo? Ele não lê a palavra toda. O diabo tem essa estratégia que é fazer o quê? Ele faz você pegar textos aleatórios da Bíblia, passagens na Bíblia, e faz você acreditar que somente isso vai resolver os teus problemas, que vai te fazer ter comunhão com Deus. Então, se você é daqueles que o seu conhecimento da palavra é um conhecimento sem fundamentos, isso mesmo, você tem um conhecimento, mas não tem fundamento no conhecimento que você tem, não é um fundamento sólido, você só lê a palavra, você não ouve a palavra, você não medita na palavra, você não pratica a palavra, você não compartilha a palavra com os outros, é porque o teu conhecimento da palavra não é sólido. Você corre o risco de ser enganado pelo diabo, porque ele conhece a palavra de Deus, ele conhece a Bíblia. E ele sabe usar a Bíblia para te fazer pecar e para te fazer se desviar daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, cuidado. Você pode estar satisfazendo os interesses do diabo e nem sabe, e pensando que está fazendo a vontade de Deus. Quando você lê a palavra, ouve a palavra, medita na palavra, pratica a palavra e compartilha a palavra, a sua percepção das verdades do reino de Deus, as verdades do reino de Deus são mais aguçadas. E você consegue discernir ensinamentos que vêm do diabo, doutrinas de demônios, ensinamentos de homens corrompidos pelo diabo, que estão muitas vezes no nosso meio. E o pior é que algumas vezes estes homens corrompidos pelo diabo nem sabem que estão sendo guiados pelo diabo e pensam que servem a Deus. Quantas vezes você, quando iniciou a sua caminhada com Jesus, a sua caminhada com o Espírito Santo, a sua caminhada com Deus, você acreditava em algumas coisas e depois conforme você foi crescendo no conhecimento, na graça e na palavra de Deus, você percebeu que você não era aquilo, que aquilo não era verdade. Assim acontece com aqueles que não se posicionam. Todos os que não se posicionam sério e firmemente com Deus acabam sendo engoldados em algum tipo de mentira, de engano. Tudo por quê? Porque eles não leem a palavra, não ouvem a palavra, não meditam na palavra, não praticam a palavra e não compartilham a palavra com as outras pessoas. Estabeleça esse propósito de hoje em diante. Estabeleça. Até anote se for necessário. Estabeleça o propósito de ler a palavra, de ouvir a palavra, meditar na palavra, compartilhar a palavra, que o Espírito Santo vai te revelando verdades ocultas na palavra. E mentiras ocultas em você que devem ser vencidas. E você vai vencer. Eu creio nisso. O processo é simples. Primeiro, a palavra vai revelar você para você mesmo, mostrando onde você deve se posicionar. Depois que você aceitar se posicionar, estiver preparado e concordar com Deus, aí sim, terá que vencer o diabo no deserto. E depois que você sair do deserto, vencer o diabo, você vai receber
diariamente direções vindas do anjo do Senhor que se acampa ao teu redor. Você vai ter o Espírito Santo diariamente ao seu lado para te ajudar nas suas fraquezas, ajudar a vencer. O Espírito Santo não vai te apoiar a continuar do mesmo jeito e permanecer nas mesmas práticas. Ele vai te ajudar a se libertar dessas coisas, a ser melhor, a se aproximar da imagem e semelhança de Deus. Existem coisas em sua vida que você gosta de praticar, mas que desagradam a Deus. Estas Deus não faz acordo. Deus vai exigir que você se arrependa delas e abandone. E existem coisas que você até tem um domínio sobre a área e que odeia praticar. Deus pode até usar essas coisas toda vez que você se exaltar, se enaltecer, achando que é você que está no controle. Será o teu espinho na carne que vai te esbofetear para que você saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Depois você lê em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Deus não vai permitir que você peque, Ele vai lembrar você de onde que você veio, quem era você, como você vivia antes de conhecer a Jesus. É incrível como o Espírito Santo trabalha na nossa vida quando a gente segue esses passos sérios. Então glorifique a Deus por isso. Deus ele vai cuidar de você, o Espírito Santo de Deus vai cuidar de você diariamente. Agora que você se prontificou, foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus, venceu o diabo, então é hora de ser ministrado pelos anjos de Deus. Muita atenção em tudo que for dito pelo anjo de Deus. Se possível, anote, leia, releia, quantas vezes for necessário. Não mude nada do que eles te disserem para fazer. Seja cirurgicamente preciso em tudo que o anjo te disser para fazer. E o que significa, então, se santificar através da comunhão de Deus? Bom, entenda. A comunhão com Deus é você se prontificar diante de Deus. Certo? Agora, a santificação através da comunhão de Deus, você precisa entender que sem Deus na tua vida, agindo na tua vida, você vai viver uma vida mediana. Você vai ter coisas apenas naturais. Você nunca vai ter experiências realmente espirituais, sobrenaturais com Deus. E às vezes nós achamos que acabou. Nós fizemos tudo, fomos ministrados pelos anjos, pronto, acabou. A história não acabou. Não acabou ainda. Agora começa a verdadeira guerra. Você está preparado, você está alistado no exército do Senhor. Você vai estar alistado nesse exército de Deus, então você precisa estar atento. Atento, porque agora quem vai te provar será o próprio Deus. O próprio Deus vai te provar agora. Na tua caminhada, como você vai estar caminhando com Deus na tua vida, o próprio Deus vai te provar. E com Deus a autoridade aumenta. E isto na medida de sua obediência a tudo que Deus te disser para fazer. Você fizer tudo o que Deus te disser, Ele vai te dando mais autoridade, mais autoridade. Deus ele vai te provar de todas as maneiras possíveis. Para quê? Para que se revele o que está em seu coração para você mesmo. Para que você seja aprovado. Para que você receba autoridade segundo o seu posicionamento em cada ordem dada por Deus. Deus não vai te colocar em cargos, em posições, não vai te dar autoridade, sendo que você ainda não está pronto. Que você não tem resistência, você não tem resiliência. Você cede facilmente a qualquer tipo de pensamento, de doutrina, de qualquer pessoa que chega perto de você falando coisas. Você não é uma pessoa que está firme ainda no Senhor. Então é necessário que você se firme em Deus. É necessário que você crie um ambiente na tua vida propício para a ação do Espírito Santo na tua vida.
Eu vou te dar uma dica. O único meio de você fazer isso é você fazer sem cessar o que eu vou te falar. Você não pode parar. Primeiro, você precisa ler a palavra de Deus. Isso é obrigatório. Sem ler a palavra de Deus, toda palavra que é pregada para você, você acredita. Tudo aquilo que é falado para você, muitas vezes de pessoas que estão ainda debaixo do domínio do inimigo, não sabem, você acredita. Então você precisa criar esse hábito de ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Eu faço assim, eu pego um capítulo, leio e ministro. Consulto a Deus, falo com Deus, pego as experiências que eu já tive, pego tudo isso daí que eu já adquiri, que eu já aprendi com o Espírito Santo e coloco em vídeos, coloco em áudios, coloco na internet. Por quê? Porque você precisa ler a palavra, esse hábito, faz um pouco todo dia, não queira ler tudo de uma vez, porque isso não vai te dar nada, não vai agregar nada. Leia um pouco por dia, um capítulo por dia para você ver o que você vai conseguir em um tempo. Outra coisa que é importante, ouça a palavra de Deus. Você desenvolve outro tipo de percepção na tua vida quando você não só lê, você também ouve a palavra de Deus. A terceira característica, você tem que meditar na palavra de Deus. Por que Deus escreveu isso? O que estava acontecendo naquela época? Qual era a situação daquela época? Para que Deus mandou escrever essas coisas que estão na Bíblia? Tem um fundamento, tem um propósito. Não foi de bobeira. Foi para nos ensinar. Diz que toda a palavra de Deus é proveitosa. Ela é como uma faca de dois gumes que penetra na nossa medula para discernir os pensamentos. Então ela vai começar a te dar uma base mais sólida para você perceber as coisas que estão acontecendo à tua volta, se vem de Deus ou não. As coisas que estão falando à tua volta, se é de Deus ou não. As coisas que estão fazendo à tua volta, se são de Deus ou não. A meditação na palavra de Deus vai fazer com que seja escrito em teu coração e na tua mente as coisas de Deus. Amém? A quarta característica, você precisa praticar. Se você não pratica a palavra de Deus, você está perdendo seu tempo. É uma pessoa que faz faculdade e depois trabalha na área. Não exercita aquilo que ele aprendeu. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ah, mas eu tenho dificuldade nesta área, eu estou com dificuldade. Não interessa, se esforce, foque nela. Pratique o que você lê na palavra de Deus. Ah, Ronaldo, mas é muito difícil acreditar na cura. A pessoa colocou, Jesus pôs a mão no enfermo e curou. Acreditar nisso é muito difícil. Não interessa, pratique, exercite. Exercite a cura. Exercite a profecia. Exercite o dom de pregar para as pessoas. Uma pessoa está com depressão, você está na frente dela. Você leu a palavra, você ouviu a palavra, você meditou na palavra, você pratica a palavra como? Você vai pegar e profetizar na vida dela que ela vai ser liberta através da palavra. E vai fazer ela seguir esse mesmo caminho. Entendeu? Por quê? Porque se você não praticar a palavra na tua vida, ficar doente toda hora e correr para o médico, pagar absurdo de valores para o plano de saúde, depois não é curado, ainda tem que sair de lá com uma receita para comprar remédio. Sendo que Deus está te oferecendo isso de graça. Deus está te oferecendo cura de graça através de Jesus. Ele enviou o Filho dele para morrer por você. Ele está te dando gratuitamente a capacidade de ser curado. Você só precisa se posicionar diante de Deus. No começo parece meio esquisito, meio estranho. Você fica com medo, você fica com receio, você acha, será mesmo que eu vou ser curado? Mas depois você começa a se acostumar, porque o reino de Deus começa a fazer parte da tua vida. Então entenda, quem é o mais interessado em que você seja curado através da fé no sacrifício de Jesus? O próprio Deus. Você vai glorificar Ele. Você vai falar, poxa, eu orei no nome de Jesus e fui curado. Olha, você vai testemunhar para as pessoas à sua volta as suas curas, as suas libertações.
o poder de Deus sendo manifesto na tua vida. Então é um marketing que Deus usa. Deus quer mostrar para você que Ele é Deus. Que as pessoas estão vivendo nas doenças, estão vivendo na miséria, estão vivendo nas lutas que estão vivendo por não buscarem a Deus. Simples. E aí quando você se posiciona para buscar, Deus começa a mudar a tua vida. Para quê? Para que você seja um testemunho, uma carta viva para as pessoas à sua volta. O mundo está caminhando para a sua própria ruína e destruição por não levar a sério a Deus. Eles brincam com Deus. Adoram qualquer tipo de Deus que apresentam para eles e não se preocupam em se posicionar para saber se isso é Deus mesmo. E aí querem viver milagres da parte de Deus, querem viver o reino de Deus na sua vida, não vão viver. Não vão viver. Então entenda, quando você pratica a palavra de Deus na sua vida, Deus dos céus olha para você e fala: opa, encontrei alguém segundo o meu coração. Esse daí está querendo me conhecer. Esse daí está querendo ver se é verdade realmente que eu faço tudo que eu escrevi na minha palavra. Vamos ver se ele realmente quer isso. E ele começa a trabalhar. Entendeu? Ele começa a trabalhar junto com você para que você tenha essas experiências com Deus, que vai ser a maior prova de que Deus existe para você. Você não vai precisar provar para as pessoas que Deus existe. Você vai perceber que Deus existe. Poxa, eu orei e aconteceu mesmo. Eu orei no nome de Jesus, aconteceu. Eu leio a palavra e as coisas mudaram na minha vida. Eu ouço a palavra de Deus e as coisas mudaram. Eu estou meditando na palavra, eu estou praticando a palavra e minha vida está mudando. Você está entendendo? Então quando você começa a agir dessa maneira, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra, o próprio Deus interessado no reino dele que está sendo divulgado em toda a terra, e muitas pessoas estão se convertendo e conhecendo a Deus, o próprio Deus está interessado em que você conheça esse reino. Ele te criou para isso. Bom, aí você finaliza com a chave de ouro. É a chave de ouro. Depois que você leu, você ouviu, medita na palavra, está praticando a palavra, agora é hora de você compartilhar tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Para de ficar aí parado só ouvindo o diabo fazendo evangelismo para você. O diabo pregando doença, pregando Covid-19, pregando desemprego, pregando família sendo destruída, ideologia de gênero, os homens se tornando amantes de si mesmo, praticando coisas que não são de Deus, as mulheres praticando coisas que não são de Deus. Para de se alimentar dessas coisas. Comece a compartilhar o reino de Deus, comece a compartilhar a palavra de Deus que você está vivendo, comece a compartilhar suas experiências com Deus todos os dias, faça disso um hábito. Evangelize as pessoas através das coisas que Deus está fazendo na tua vida. Por quê? Porque você não vai cair em uma armadilha que o diabo faz, que é ficar o dia inteiro martelando na tua cabeça mentira. Ficar martelando o dia inteiro o reino dele. O governo dele. Porque o governo dele é isso, é roubo, morte e destruição o dia inteiro. Você liga a televisão que você vai ver. Liga num canal que não é de Deus. Só prega isso. Roubo, morte e destruição. Prostituição, droga, todo tipo de coisa que é ruim para a vida do ser humano é o que o diabo divulga. E tem prazer ainda nisso. Então, olha, essas atitudes de ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra e compartilhar a palavra, elas vão te fazendo um excelente soldado. E elas vão te ajudar a ser lapidado por Deus. A você se santificar no processo em direção à tua vitória, em direção à nossa vitória. Porque o reino de Deus já é vitorioso e vai se estabelecer. A questão é, você vai querer estar nesse reino ou você vai perder a tua vida por causa disso? Você precisa destronar o governo do diabo primeiro na tua vida. E você só vai fazer isso descobrindo o que é as coisas de diabo que estão agindo na tua vida, as coisas do trono do diabo. Depois que você conseguiu destronar da tua vida, você está realmente firme no Senhor, você está praticando essas coisas que eu te passei, agora é o momento de você começar a lutar pela tua família. Destronar o governo do diabo da tua família. Abrir os olhos deles
abrir o entendimento deles, mostrar que existe um Deus que ama eles, que quer libertar eles, que quer curar eles, que quer agir na vida deles, que tem um reino pronto, preparado para estabelecer na terra. Depois, você vai para o bairro. Agora é o momento de você ir conquistar seu bairro. Sua vida já foi destronada, a da sua família está sendo destronada. Vai para o bairro, meu amado. Quebra todas as malignidades que estão agindo na tua região, aí próximo da tua casa. Não permita que o diabo vá ganhando espaço até entrar na sua casa e roubar de novo. E te tirar do lugar que Deus já tem preparado. Conquistou o teu bairro, meu amado. Está lutando pelo teu bairro, está orando pelo teu bairro, está jejuando, está entrando em guerra. Está falando da palavra de Deus para as pessoas do teu bairro. Agora é o momento de você conquistar a cidade. Isso mesmo, pô, estabeleça esses propósitos. Agora a cidade, você conseguiu a cidade, vai para o estado. Conseguiu o estado, vai para o país. Conseguiu o país, vai para nações. Até onde você pretende chegar com Deus te guiando? Será lá que Deus vai te levar. Aonde você se colocar diante de Deus para chegar, Deus vai te levar e te estabelecer. É só você seguir o que eu estou te falando. Leia a palavra, ouça a palavra, medita na palavra, pratique a palavra, compartilhe a palavra com todos. Todos os dias. Só descanse quando Jesus falar. Pronto, basta. A graça, a porta da graça fechou. Quem quis, quis. Quem não quis, não quis. Agora é vida eterna para os que aceitaram e destruição eterna para os que não aceitaram. Tormento eterno. A questão é essa. Enquanto Jesus não fiz falar isso, vai, meu querido, segue esses passos. A tua vitória depende disso. Ofereça a Deus um sacrifício vivo, santo, bom, agradável e perfeito a Deus. Escreve isso se for necessário na tua testa aqui, ó. Pega um negócio, escreve. Escreve no caderno, leia a palavra, ouça a palavra, medite na palavra, pratique a palavra, compartilhe a palavra. Todos os dias. Só descanse quando Jesus mandar, em nome de Jesus. E o Brasil vai vir para Jesus, porque Jesus é santo. Não é que nem esses outros deuses aí, pecadores, que você faz o que você quer e tá tudo certinho. Não, Jesus é santo. A terra pertence a Deus. Foi Deus quem criou a terra. E Ele está procurando pessoas que querem viver debaixo desse reino santo, que querem ser limpos, que querem ser santos, que querem realmente ver a terra limpa de toda essa imundície, dessa sujeira, dessa corrupção, de toda essa falsidade. Homens querendo dominar homens que não conseguem mandar nem na vida deles e nem resolver o problema da vida deles. Há necessidade de ser estabelecido um reino de alguém superior ao ser humano, onde o ser humano se submeta a ele. E somente Deus, o Criador de toda a terra, é que pode realmente governar sobre a humanidade e trazer uma solução. Homem não resolve necas de peleptecas. Homem não consegue resolver nenhum problema dele sozinho. Precisa da intervenção divina. Então, meu amado, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus na vida das pessoas. Ah, mas vamos resolver com isso. Vamos resolver. Não. Eu não quero meio reino. Eu não quero meio reino. Eu quero a cura das pessoas. Eu quero a ressurreição dos mortos. Eu quero não morrer mais. Eu quero ter vida eterna. Eu quero um reino completo. Não quero um reino meia boca que vem me apresentar algumas coisinhas boas. Não. Eu quero o reino de Deus. É o reino de Deus. Porque o reino de Deus é completo, é pleno. Em nome de Jesus, ofereça a sua vida como sacrifício vivo, que eu tenho certeza que Deus vai te usar neste país, nas nações, na cidade, no bairro, na tua família. Enfim, Deus vai te usar em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse.